inacreditável. No capítulo 12 do livro de Atos, nós vemos que Herodes impôs uma feroz perseguição aos cristãos, tendo prendido e matado Tiago, irmão de João, e um dos discípulos de Jesus. Naquela mesma ocasião, ele também tinha prendido a Pedro. Só que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja decidiu se reunir e usar a sua melhor arma, a oração, rogando a Deus em favor da vida e da libertação de Pedro. E a Bíblia conta que na véspera do julgamento e bem provável condenação e execução de Pedro, o nosso Deus mandou um anjo para libertar Pedro daquela prisão. E é muito notável que mesmo que ele estivesse naquela ocasião acorrentado a alguns guardas e tendo vários grupos vigiando as diferentes portas da prisão, nenhum daqueles homens viu Pedro saindo. E ele nem precisou tocar nas portas da prisão, pois bastava Pedro chegar perto que as portas automaticamente se abriam para que ele pudesse passar. Foi uma cena totalmente incrível, foi algo impressionante, inacreditável. E Pedro então corre à casa onde alguns irmãos cristãos estavam reunidos, e quando chega, bate à porta. Uma jovem chamada Rode, que trabalhava naquela casa, avisa aos demais que Pedro estava à porta. Mas nenhum deles acreditou, e eles acharam que poderia ser qualquer outro ser, mas não o Pedro, pois afirmavam que Pedro estava preso. Até que finalmente eles vão, abrem a porta e constatam que de fato Pedro havia sido liberto de maneira maravilhosa da prisão. Eu chamo essa nossa reflexão de hoje de inacreditável, não pelo fato de que Deus livrou de maneira maravilhosa, incrível, Pedro daquela cela na véspera da sua execução. Isso para nós não é inacreditável porque nós acreditamos que Deus tem poder de fazer todas as coisas. Inacreditável para mim nesse texto foi o fato dos irmãos terem se reunido em oração para pedir que Deus interviesse naquela situação e libertasse Pedro. E quando a resposta da oração bate à porta da casa deles, eles não acreditam. Isso para mim é inacreditável. Como podemos nós tantas vezes agir dessa mesma forma, orando, pedindo uma bênção ao Senhor, e quando a resposta vem, a gente não acredita que Deus nos respondeu? Como pode a gente orar, mas não acreditar que Deus pode fazer aquilo que a gente está pedindo? Como pode a gente apresentar a nossa súplica diante do Senhor e lá no fundo duvidar de que Ele possa fazer? Os nossos irmãos da igreja primitiva, reunidos em oração, pedindo a Deus pela libertação de Pedro, quando ela acontece, eles não acreditam. Que Deus nos livre dessa mesma atitude e nos faça crer incondicionalmente no seu poder. Vamos pedir juntos a Deus isso em oração? Nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem poder. Nós te agradecemos porque o Senhor ouve as nossas orações. Não permita, Senhor, que nós duvidemos do Senhor. Nós não podemos agir desta maneira. Isso seria para nós inacreditável. Tenha misericórdia de nós e nos ajuda a confiar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.